Boa noite, irmãos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Estamos aqui nesse domingo, mais uma vez, fazendo essa live, um culto online, o culto da família nessa noite. Glórias a Deus por isso, irmãos? Quero agradecer primeiramente ao nosso Deus por permitir mais uma vez estarmos aqui, diante da tua presença. Glórias a Deus por isso. E agradecer também ao pastor Daniel, que mais uma vez nos confiou estar trazendo a palavra do Senhor nessa noite, para muitas casas, para muitas vidas, E que Deus venha a nos diminuir e que venha crescer o Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, estou aqui, sou diácono do Ministério Pentecostal Lírio dos Vales. Quero saudar também o pastor Álvaro, o pastor Jean, todos os irmãos, as diaconisas, os diáconos, os obreiros, as obreiras. Saudar todo o povo, Estamos com muitas saudades, mas eu creio que em breve todos nós estaremos juntos, em nome de Jesus. Mas enquanto isso, vamos fazendo a vontade e o querer do Senhor, seja onde for, irmãos? Fazer da nossa casa uma casa de oração. Amém? Glórias a Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem nessa noite, em nome de Jesus, a palavra abençoada no livro de Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 35. Eu gostaria de antes, irmãos, que você fechasse os seus olhos. Vamos fechar os nossos olhos, colocar a mão no coração. Vamos estar orando ao Senhor, nos consagrando diante de Deus, em nome de Jesus, nessa noite, nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, meu Jesus. Obrigado, papai, por essa oportunidade, Senhor. O Senhor está nos concedendo mais uma vez de estarmos aqui falando da tua palavra, papai. Falando, Senhor, do teu ensinamento, Senhor. Deus maravilhoso, diminua, papai, a luz do homem, para que venha resplandecer a sua nesse momento, papai. Nesse momento, papai querido, papai amado, nós repreendemos, em nome de Jesus, toda distração, papai. Que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, Senhor, nessa noite, para que a palavra do Senhor, meu Pai, possa penetrar os nossos corações, nosso Senhor Jesus. Venha penetrar a nossa mente, papai, e que venhamos a acatar com grande sabedoria e entendimento, para que a vontade e o querer do Senhor possa ser feita, papai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, o tema dessa noite é um tema muito conhecido por muitos. Muito se é pregado, que é o tempo de Deus. Mas eu gostaria que os irmãos dessa noite prestassem bem atenção. Analisassem com muita atenção o que Deus tem para falar nessa noite. Para que possamos abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, para que as promessas do Senhor venham a ser cumpridas em nossas vidas. Amém? No livro de Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 35, a palavra do Senhor nos diz nessa noite: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, grande recompensa. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Mais uma vez, irmãos. Para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Irmãos, o tempo de Deus, Todos nós sabemos que nós temos uma promessa. O Senhor já nos fez a promessa. A Bíblia é a promessa para nós cristãos, para nós que temos o nosso Senhor Jesus Cristo como único, suficiente Salvador das nossas vidas. Nós temos uma promessa feita do Senhor. Mas, glórias a Deus, o que fazer enquanto eu espero a promessa?
Muitos ensinamentos, irmãos, a gente já tivemos através de muitos pregadores, de muitos pastores, sobre o tempo de Deus, sobre as promessas de Deus. Mas que nessa noite eu queria compartilhar com vocês o que fazer enquanto aguardamos a promessa do Senhor. Não podemos querer abreviar o tempo da promessa, fazendo tudo com a força do nosso braço, e nem também querer cruzar os nossos braços e se justificar pela situação, pelo momento que se atravessa, e até com versículos isolados da Bíblia, por causa de nosso comodismo, por causa da maneira de nós pensar. Então nós reparamos, irmãos, que existem duas extremidades, dois lados. E nós precisamos encontrar aqui um ponto de equilíbrio para esses dois lados. Porque se você ser muito extremo para um lado ou muito extremo para o outro lado, em qualquer situação você ser extremista é perigoso. É complicado você ser extremista, porque você passa a ignorar todas as outras coisas por causa daquilo que você determina para você, tanto de um lado como do outro. Então, Jesus é o nosso equilíbrio, Deus é o nosso equilíbrio. Então precisamos conseguir aí achar um ponto de equilíbrio para a forma que precisamos pensar sobre a promessa de Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Respeitar os processos. Então, como fazemos isso? Tem um tempo? Glórias a Deus. Tem um tempo. Esse tempo é o tempo do Senhor. Existe um tempo determinado para todas as coisas. A palavra do Senhor diz. Existe esse tempo. É o tempo dos processos. É o tempo em que o Senhor te coloca em lugares para que os processos sejam atingidos, para que você possa receber a promessa do Senhor para a sua vida. Mas então o que eu faço? Comportamento. Quero que vocês gravem essa palavra. O nosso comportamento é que vai determinar se nós abreviamos a promessa do Senhor para as nossas vidas ou se nós adiamos a promessa para as nossas vidas. Ah, mas há isso, irmão. Há isso. Acontece isso. Existe uma forma de você abreviar e uma forma de você adiar as promessas do Senhor para a sua vida. Ah, mas não há um tempo determinado. O tempo é determinado por Deus. Mas o seu comportamento é que vai fazer com que esse tempo se abrevie ou se adie. Vou dar um exemplo de como o comportamento tem tudo a ver com o recebimento da promessa. Vou dar um exemplo dentro da palavra do primeiro milagre do Senhor que foi feito nas bodas de Canaã. Gostaria, não precisa abrir não, irmãos, eu abro aqui. Glórias a Deus. Em João capítulo 2, versículo 1. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. Convida Jesus para estar dentro da tua casa, dentro do teu coração, dentro da tua família. Isso, irmãos, é a primeira coisa que temos que fazer. Deixar Jesus ser o centro da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho. Glórias a Deus. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água,
feita vinho, glórias a Deus, aleluia, chamou o mestre-sala ao esposo e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus então fez assim o seu primeiro milagre, os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Glórias a Deus, irmãos. Olha aqui um exemplo bem claro de comportamento. Jesus estava ali no casamento, e não estava ali por acaso, existia um propósito para ele estar ali. Primeira coisa, irmãos, convida Jesus para entrar dentro do teu casamento. Nesse momento, não sabemos como está o seu coração, como está a sua situação, mas primeira coisa de tudo, deixa Jesus, clame a Jesus para ser o centro da vontade do teu casamento, do teu trabalho, das tuas decisões, da tua fala, do teu pensar. Deixa Jesus ser o centro. Deixa o Espírito Santo de Deus controlar o teu ser. E já aí você vai sentir a diferença. E aí fazer toda a vontade do Senhor. Assim como eu li ali em Hebreus 10, fazei toda a vontade de Deus, para que a promessa seja recebida, para que as promessas de Deus venham para a nossa vida. Então, irmãos, estávamos ali, Jesus estava ali, com sua mãe, com seus discípulos, e de repente termina o vinho. E aí, Maria, uma mulher sábia, uma mulher cheia de sabedoria, mãe de Jesus, naquele momento, chega ali e fala: Jesus, acabou o vinho. E Jesus ali olha para ela e diz: mulher, o que tenho eu a ver com isso? Ainda não é chegado a minha hora. O que Jesus estava falando, não é chegado o tempo. Ainda não é o tempo da promessa se cumprir. Mas aí Maria, irmãos, o coração todo ali obediente a Jesus, olha para os empregados do mestre-sala e fala assim, ó: fazei tudo o que ele vos disser. Olha que tremendo, irmãos. Olha o comportamento de Maria. Jesus falou, não é chegado o tempo. O que ela fez? Guardou. Mas falou para os empregados: faça tudo o que ele vos disser. No início da palavra em Hebreus, irmãos, fazer toda a vontade de Deus, para que as promessas sejam cumpridas, para que ela seja abreviada na sua vida. Um comportamento ali mudou todo o tempo. Mas não é esse tempo, irmãos, que às vezes achamos o tempo de Jesus, o tempo de Deus, não é o nosso tempo de hora, de meses, de dias. O tempo de Deus, ele é para agora. O tempo de Deus é para daqui um mês. O tempo de Deus é totalmente diferente do nosso, irmãos. Então, naquele momento ali, não era chegada a hora e de repente foi a hora. Comportamento do servo de Deus, da serva obediente de Deus, faz toda a diferença. Fez toda a diferença. Buscai primeiramente o meu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Fazer as coisas do reino, fazer a vontade do Senhor, fazer todas as coisas para Deus primeiramente, vai fazer toda a diferença. Esse comportamento vai fazer toda a diferença para que as promessas cheguem para as nossas vidas. Glórias a Deus. Às vezes tem coisas, irmãos, que estão demorando, tem promessa que às vezes ainda não se cumpriu há muito tempo. Existe um tempo de Deus, existe um processo de Deus para que seja cumprido. Nós precisamos ser trabalhados, nós precisamos ser remodelados para que as bênçãos do Senhor venham para nossas vidas. Glórias a Deus, aleluia.
Nós precisamos ter um comportamento adequado diante do Senhor, para as coisas do Senhor, para que essas promessas possam ser concretizadas na nossa vida. Aleluia, glórias a Deus. Um comportamento de fé, uma atitude de fé diante do Senhor vai fazer toda a diferença. Glórias a Deus, aleluia. Os empregados agiram e fizeram tudo o que disse Jesus, ou seja, fizeram toda a vontade de Deus. E depois disso veio o milagre, alcançou a promessa. Glória a Deus. A promessa de Deus não tem nada a ver com o nosso tempo. O tempo de Deus não tem nada a ver com esse tempo que pensamos. Às vezes, irmãos, nós falamos assim: as promessas de Deus já estão para nossas vidas, vão nos alcançar. Todas as promessas de Deus vão nos alcançar. E às vezes cruzamos os nossos braços. Na hora certa virá, no tempo certo virá. E aí nos acomodamos. Às vezes nos desconcentramos. As distrações nos levam para outras coisas mais mundanas, mais da carne, do que a vontade de Deus, do que um comportamento segundo o coração de Deus. Às vezes abrindo a nossa boca para falar mais coisas que é do nosso eu, da nossa vontade, do nosso querer, do que coisas relacionadas a Jesus, para que alcance vidas, alcance famílias, alcance pessoas que tanto necessitam nesse momento da presença do Senhor. Estamos presenciando hoje, irmãos, pessoas de Deus, pessoas que dizem, pregam, falam, que são servos aprovados. Por isso uma rejeição tão grande do Evangelho, irmãos, nos últimos tempos. Por pessoas que dizem coisas, mas têm outros comportamentos. E aí nunca se manifesta a glória do Senhor. E aí ficam se justificando. As promessas estão por vir, se justificam, mas não alcançam, não chega se não fazermos a vontade ou querer do Senhor. Vou dar um outro exemplo. Um exemplo agora de comportamento. Eu dei um exemplo aqui de Maria. Como ela foi sábia ali no momento e mudou toda a trajetória da promessa. O milagre foi instantâneo. No deserto, no Egito, o povo de Deus, agora é o outro lado, o povo de Deus havia sido liberto do Egito, que eu costumo também relacionar com conversão. Como nós convertemos, nós fomos libertos, tirados do Egito. E aí veio o deserto, o processo, o tempo de Deus. Aí eu te faço uma pergunta: 40 anos no deserto, 40. O povo que foi retirado do Egito, 40 anos no deserto, rodando, era para esse povo ficar 40 anos no deserto? Era para esse povo ficar 40 anos sofrendo no deserto de algo que o Senhor prometeu? Havia uma promessa para esse povo: ser liberto, conversão e uma promessa, terra prometida. 40 anos ficaram no deserto. Era para eles ficarem, irmãos? Não era para eles ficar 40 anos no deserto. Qual o motivo de ter adiado a promessa para a vida deles, para a vida daquele povo? Comportamento inadequado, murmuração, incredulidade, idolatria, desobediência. Fizeram com que a promessa fosse adiada por 40 anos. Agora eu te digo, irmãos, a promessa vai vir de qualquer jeito, sem o nosso comportamento adequado diante do Senhor? Não vai vir, irmãos. Não vai ser alcançada. Se nós não nos posicionarmos diante do Senhor, diante de fazer inteira a vontade do Senhor. Muitos no deserto não alcançaram a promessa. Ficaram no caminho. Ainda depois de 40 anos não alcançaram.
foi para poucos. Foi para aqueles que estavam ligados, que estavam sintonizados no que Jesus, no que Deus tinha prometido. Estavam dentro do propósito, estavam dentro daquilo que Deus queria. Fé, crer no Senhor. Os sinais estavam ali, mas bastava um dia, dois, para que começasse toda a murmuração, toda a descrença, toda a fofoca, toda a idolatria. E aquilo ali foi adiando e para muitos não chegaram. Trazendo para nós hoje, irmãos, fomos tirados do Egito, convertidos para a presença do Senhor, para dentro de uma igreja. E você acha que nesse tempo nós estamos dentro de um processo? Você acha que o Senhor não quer que sejamos remodelados para alcançar a promessa? O Senhor quer, mas depende de nós. Depende de nós termos uma atitude diante de Deus e retirar tudo aquilo que ainda não faz parte de uma vida santificada no Espírito, uma vida santificada na graça de Deus. Aleluia. Jesus, o próprio Jesus, em Pentecostes, ele disse, a promessa, falou para seus discípulos, a promessa vai ser cumprida. Porém, fiquem em Jerusalém. Jesus ali, irmãos, teve um porém, ela vai ser cumprida, a promessa já foi feita para nós, já foi feita para mim, para você. Todas as promessas serão cumpridas nas nossas vidas, mas o nosso comportamento vai ditar se ela será abreviada ou se ela será adiada. Estou falando várias vezes, irmãos, isso, para que seja fixado. O nosso comportamento é que vai fazer nós contemplarmos a promessa do Senhor nas nossas vidas. E no dia de Pentecostes, foi ali obedecido, foi ali feita a vontade do Senhor, e todos ali que estavam ali presenciaram a descida do Espírito Santo, que naquele momento era a promessa de Deus, a descida do Espírito Santo, e ali todos ficaram tomados. Percebe-se, irmãos, o que Jesus tem para nós? Percebe-se que toda essa coisa que é falada de promessa de Deus para nossas vidas requer uma santidade da nossa parte, requer um entendimento do nosso coração, da nossa mente, para que possamos desfrutar, entrar nesse lugar de desfrute, alcançar e fazer outras pessoas alcançar. Precisamos, irmãos, nos ligar no trono do Senhor, nos ligar na promessa do Senhor. É difícil, irmãos, não é fácil. Nesse momento que estamos passando, nessa situação em que estamos vivendo, chegou num estado de que ninguém consegue mais, não está aguentando. Coisas estão acontecendo dentro dos lares, coisas horrendas. Se nós, servos de Deus, ministros da palavra do Senhor, não tivermos a consciência de que estamos aqui como instrumentos e que a promessa de Deus não tem nada a ver com coisas próprias, com coisas materiais, porque isso Deus irá acrescentar naturalmente. Isso será algo na tua vida que será segundo plano. Um carro, uma casa é bênção, irmãos. Um emprego, um trabalho abençoado, prosperidade é bênção, irmãos. Mas é algo que será acrescentado pelo Senhor quando o teu coração estiver no centro da vontade dele e ele estiver no centro da vontade do teu coração. Percebe que promessa, irmãos, é obediência, é um comportamento, é algo que precisamos
nos atentar daqui para frente? Quantas pessoas, quantas vidas necessitando de uma palavra, quantas vidas necessitando de uma palavra, de um carinho, de um elogio? O servo de Deus, irmãos, tem que saber, tem que ter discernimento, tem que ter espiritualidade, tem que sair daquele lugar aonde te tira do foco, tem que sair daquela posição onde te traz tristeza, porque uma promessa muito, irmãos, adiada, ela nos traz desânimo, tristeza, e aí nós vamos ficando cada vez mais longe da terra prometida, daquilo que o Senhor tem para nós. Aleluias, glórias a Deus. Santa é a presença do Senhor. Então hoje, durante esse processo, as pessoas não fazendo a vontade do Senhor, acabam se queimando diante do Pai, pelo orgulho, a prepotência, o eu. Acaba sendo um comportamento ruim. Não tem um comportamento que durante o processo faça a vontade de Deus. Comportamento, tempo, processo e vontade de Deus estão todos ligados uns aos outros. Dentro do processo, você precisa ter um comportamento que seja a vontade do Senhor e assim receber a promessa. Esse é o mistério. Esse é o mistério que precisamos nos atentar. Hoje eu te pergunto, glórias a Deus, o que tem atrasado e o que tem adiado a tua promessa? Sabe, irmãos, muitas das vezes, nesse tempo de hoje, o orgulho, a palavra do Senhor diz por aumentar, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então o orgulho está cada vez mais presente, a prepotência está cada vez mais presente, o eu sou, que tem que ser o eu sou, que é Jesus Cristo, que é Deus, está sendo o eu sou, eu próprio. Você sabe, irmãos, quem tem atrasado a promessa? Nós mesmos, eu, você. Você sabe que tem áreas das nossas vidas que estão sendo enterradas, sonhos que estão sendo enterrados por nossos comportamentos, por nosso comodismo mesmo, por nossa prepotência, irmãos. Hoje não aceitamos nada, não aceitamos uma palavra, não aceitamos o espaço do próximo, não respeitamos o direito do outro. Todos nós sabemos que o meu direito termina, o seu direito termina quando começa o do próximo. Mas hoje isso está sendo atravessado. Pessoas estão atropelando, estão pensando em si mesmo, em si próprio. Não estou falando de coisinhas pequenas não, estou falando de coisas grandes. Esse tempo que o Senhor colocou para nós é tempo de reflexão, é tempo de colocar as coisas no lugar. Principalmente nós cristãos, nós que falamos a palavra de Deus. Por isso o Evangelho tem sido rejeitado, porque pessoas têm se atentado, as pessoas que se dizem servos de Deus, que se dizem profetas do Senhor, com atitudes horrendas, com atitudes fora totalmente da presença do Senhor. Nós somos espelhos. Eu, como pai, sou espelho dos meus filhos. Eu, como ministro da palavra do Senhor, como servo do Senhor, como filho de Deus, temos que ser espelhos, exemplos, porque os olhos, as atenções, os holofotes estão para nós.
somos falhos, irmãos, somos errôneos, mas quando fazemos a vontade e o querer do Senhor, quem nos justifica é Cristo. Quem nos justifica é o Senhor. Peça sabedoria para o Senhor, semelhante a de Salomão. Peça sabedoria para Deus espiritual, que coisas materiais, como eu já disse, serão acrescentadas naturalmente. Promessas materiais serão acrescentadas naturalmente, mas a primeira promessa de Deus para as nossas vidas é a palavra do Senhor, é obediência, é espiritual. Já chega, irmãos, de querermos fazer com o nosso próprio braço, de querermos sermos melhores que o outro. Cadê, irmãos? As igrejas fechadas. Cadê aqueles, irmãos, que dependiam, que faziam acontecer, que se diziam fazer acontecer? Onde estão agora? As promessas de Deus, o tempo de Deus não tem nada a ver com os nossos desejos carnais, com os nossos desejos, com as nossas vontades, o nosso eu. Às vezes nos é chegado vontade nossa, desejo nosso, e aí há um conflito de alma que se debate ali entre as vontades da carne e o que Deus tem, o espiritual para nós. Por quê? O que o Senhor tem para nós, a promessa que o Senhor tem para nós é muito além do que nós pensamos, do que nós imaginamos. A palavra do Senhor diz que os nossos olhos não viram ainda, não subiu ao nosso coração o que Deus tem preparado para nós. Você acha que isso é mansão, irmãos? É carro? É casa? É dinheiro? Não subiu ao nosso coração, não subiu na nossa mente ainda o que Deus tem preparado para nós, que é algo do reino. Nós nos aperfeiçoamos na fraqueza. Jesus se aperfeiçoou na fraqueza, na cruz. Como que podemos nos igualar as coisas de Deus com as coisas desse mundo? Não. Volto a dizer, são bênçãos materiais. Não estou dizendo que não é bênçãos, mas que serão acrescentadas naturalmente conforme você vai sendo remodelado em Cristo. Conforme o seu caráter vai sendo forjado em Cristo. A cada dia, coisas você tem que ser retirada de você. Pessoas da sua família, pessoas ao seu redor estão te observando. O seu caráter vai sendo remodelado. Pessoas vão se convertendo através do teu comportamento. Aleluia. Glórias a Deus. Santo é a presença do Senhor. Irmãos, existe uma diferença muito grande daqueles que lutam sabendo da promessa. Não há diferença em lutar no dia a dia, em você buscar o pão, em você cuidar dos teus filhos, em de você fazer a obra do Senhor. Não há diferença nenhuma entre nós e entre qualquer um. Mas a diferença que há é em sabermos quem nos prometeu, quem fez a promessa, e que temos como principal função fazer toda a vontade do Senhor, ter esse comportamento, fazer toda a vontade de Deus. E aí vamos ver a diferença. Nós que lutamos, e aí vão vir as lutas, irmãos, vão vir as necessidades, vão vir as situações, mas existe um propósito, você sabe quem te prometeu. Então você tem aonde recorrer, no teu secreto, com Cristo, e falar: Senhor, me vença, eu estou aqui, eis-me aqui, fazendo a tua vontade, o teu querer. Eu me coloco diante dos teus pés, eu me consagro diante do Senhor, eu consagro a minha família diante do Senhor. Você tem a quem recorrer. Essa sim é uma diferença, irmão, para aqueles que
ainda não conhece quem fez a promessa. Que aí vem o desânimo, que aí vem muitas coisas que nós vemos aí. Porque aí abre uma porta, uma brecha para que Satanás possa triunfar ali. Então que nessa noite, irmãos, que possamos ter aprendido nessa noite que a promessa do Senhor, o tempo é de Deus, o processo é de Deus, mas que o nosso comportamento, a nossa atitude é que vai fazer toda a diferença. A nossa fé, uma atitude de fé. Me vem aqui passando na cabeça ainda, irmãos, uma passagem de Paulo. Olha como que Deus é tremendo. Não é fácil, irmãos, lidar com as pessoas. Não é fácil, o ser humano não é fácil. Nós não somos fáceis. Uma certa feita, Paulo, ali, sabendo, Paulo era um homem segundo o coração de Deus. Um homem que foi aperfeiçoado nas fraquezas. Por isso, a bonança na vida dele e a desabonança, para ele não fazia diferença. Porque ele sabia onde ele estava firmado o pé. Em quem ele estava firmado a fé dele. Uma certa feita ele foi mordido por uma cobra. Uma cobra venenosa. Eu não me recordo a passagem da Bíblia. E ali as pessoas que estavam do lado dele olhou aquilo, se espantou e ele sacudiu e continuou. E muitos ali, irmãos, já atrás murmurando, falando, esse homem aí é louco. A cobra mordeu ele, venenosa. Tá vendo? Isso aí matava pessoas, perseguiam pessoas de Deus. Vai morrer. Mesmo ali acompanhando, seguindo Paulo, eles começaram já ali, irmãos, desacreditar e já, por causa do passado de Paulo, julgá-lo. Vai morrer daqui a pouco, quer ver? Ali na frente vai começar a destribuchar e vai vir a morte. Também o que ele fez lá, né? Perseguir, tá vendo? Mas Paulo sabia que ele estava firmado, irmãos. Quem tinha feito a promessa para ele, qual que era o comportamento dele. Então Paulo foi, irmãos. Não deu nem bola para aquilo ali. Chegou, entrou em uma casa e ali curou, fez milagres. Olha que o comportamento de Paulo muda. E sabe aqueles que estavam falando que ele ia morrer? Falaram, depois que ele viu os milagres dele lá na casa, logo em seguida, esse aí é um homem de Deus. Esse aí é um verdadeiro servo do Senhor. Então, irmãos, críticas vão ter, pessoas querendo te parar vão ter, palavras lançadas vão ter, mas precisamos estar cientes totalmente daquele que fez a promessa para nós e seguir em frente. E não nem ligar para isso aí, não dar nem atenção para essas palavras, não tentarmos nos justificarmos. Pessoas falam que eu sou isso, pessoas falam que eu sou isso, pessoas já falaram de mim lá. Irmãos, o que passou, passou. O tempo não para, irmãos. Milagres que aconteceram lá no passado, da onde você foi tirado, coisas que você presenciou, pessoas que falaram de você, já passou, irmãos, o tempo não para. Dá glória a Deus por isso, que pessoas foram usadas por Deus, foram instrumentos. Seja grato por isso. Mas que a obra continua, irmãos. Glórias a Deus. Quantos ainda? Você falando de coisas que aconteceu, que já passou. Você se justificando ainda, para tentar provar que você... Não, meu irmão. Vão falar, vão continuar falando, vão falar cada vez mais. Entendeu? Mas quem te justifica é Deus. Esteja firmado com os pés para aquele que te fez a promessa. Seja como Paulo, segundo o coração de Deus.
ou pelo menos se aproxime de Paulo. Mas a palavra do Senhor diz que aquele que fazer a vontade do Senhor farão obras maiores que a dele. Fazer obras maiores que Jesus. Olha como é interessante, olha como que é importante nós termos, se aprofundar dentro do reino de Deus, dentro da palavra. Muitos falam, mas Jesus era Jesus. Jesus fazia mesmo, mas eu não. Jesus fala que faremos obras maiores que a dele. Mas se tivermos um comportamento adequado, um comportamento digno diante do Senhor, fazendo a vontade do Senhor dentro do tempo e dentro dos processos, e em breve Deus derramará toda a sorte de bênção, de promessa para as nossas vidas, em nome de Jesus. E nós, irmãos, recebendo a promessa, sendo prósperos espiritualmente, e o restante será acrescentado para nós, com certeza muitos serão, irmãos, também abençoados. Muitos conhecerão a vontade e o querer do Senhor. No abrir da nossa boca, no momento certo, Deus te usa, coloca situações, cria situações, para que a palavra dele seja levada, para que a obra seja feita, em nome de Jesus. Glórias a Deus, irmãos. Eu gostaria de orar para você que está aí do outro lado, para cada casa, para cada família, um ato profético, para aquele que visualizou, para aquele que só entrou e saiu, para aquele que está acompanhando. Eu quero orar para você nessa noite, quero fazer uma corrente com cada um de vocês que estão aí agora, nesse momento, diante do Senhor, para que o Senhor venha a se manifestar nos nossos lares, que o Senhor venha trazer o refrigério, que o Senhor venha trazer o descanso para os nossos corações, para as nossas famílias, nesse momento tão difícil, que pessoas já não estão aguentando, mas eu creio que Deus tem o melhor para cada um de nós. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, meu Jesus, por essa noite e que o Espírito Santo falou, meu Pai, através da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo agora nesse momento, papai. Visita cada lar, papai, cada família que nesse momento, papai, está ligado nessa live, meu Senhor. Deus, alcance, meu Pai, os corações, Senhor Jesus Cristo. Deus, em nome de Jesus, toda angústia, papai, toda tristeza vai sendo arrancada, vai sendo quebrada, papai, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, Senhor, toda enfermidade, Senhor, toda enfermidade psicológica, a enfermidade física, Senhor, do corpo, vai sendo, meu Pai, vai sendo paralisada agora, vai caindo por terra, meu Pai. Tudo aquilo que não é do Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. O Senhor, papai, não é homem, meu Pai, que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor, meu Pai, é fiel para cumprir. O Senhor é Deus, papai. Nesse momento, a Tua palavra diz que o clamor de um justo pode muitos seus efeitos. Eu uno a fé, com a fé dos irmãos, com a fé daquele que está aí nesse momento, na Tua presença, aproveitando esse momento para estar, meu Pai, diante do Senhor. Pai, manifesta a Tua glória, meu Pai, aonde eles estiverem. Pai, visita as crianças, visita os idosos, meu Pai, visita as mulheres, os maridos, as famílias. Oh, Deus maravilhoso, Deus poderoso, nós Te agradecemos. Muito obrigado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade.
Deus concedeu para cada um de nós, da palavra abençoada dele. Irmãos, quem te prometeu, garante. Quem te prometeu, garante, irmãos. O Deus Todo-Poderoso fica no centro da vontade de Deus. Que daqui para frente você tenha um comportamento adequado diante do Senhor, cumprindo, obedecendo a voz de Deus, sendo sensível ao Espírito, para que todas as promessas sejam cumpridas em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos. Uma boa noite a todos, em nome de Jesus, que vocês tenham uma semana abençoada diante da presença do Senhor. Que Deus se manifeste grandiosamente dentro de cada família, de cada vida, e tenha fé, tenha disposição para as coisas de Deus. Creia que há um Deus que excede todo o nosso entendimento. Tudo aquilo que está tudo ao contrário, ventos que estão ao contrário, não se importe. Creia que o Senhor está com você, está nesse barco. Seja como Paulo, que se aperfeiçoou na fraqueza, na cruz. E Paulo sabia quem que ele era e quem Jesus era na vida dele. Amém? Eu agradeço, uma boa noite, ficam em paz. Em nome de Jesus, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Amém.